Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João e agora nós daremos início à nossa última aula do EAD, Recuperação Judicial e Falência, tá? Visando aí as avaliações de aula. Antes de começar a aula 4, eu apertei um botão errado aqui e encerrei o vídeo anterior antes da hora, encerrei a aula 3 antes da hora, tá? Então eu só ia falar que eu estava falando sobre convolução, né? Só queria dizer, só para encerrar a aula 3, quando a Assembleia Geral de Credores reprova o plano e o juiz não supre, acontece a falência, tá? É uma hipótese de convolução, tá? Convolução, tá? O que a gente vai falar agora na aula 4, vai ser só esse vídeo, a aula 4 vai ser só um vídeo, diz respeito daqui em diante, certo? Quando o plano é aprovado. Quando o plano é aprovado, começa a terceira e última fase da ação do processo de recuperação judicial e falência. A primeira fase é a fase chamada de fase postulatória, que é aquela fase ali preparatória da petição inicial, que vai até o protocolo de petição. Segunda fase é chamada de fase deliberativa, que é quando o juiz dá o despacho de processamento e aí inicia-se as deliberações que é marcada, aliás, pela deliberação dos credores na Assembleia Geral de Credores, né, que é todo esse meio aqui que a gente estudou no vídeo passado. E a terceira e última fase, ela tem lugar quando o plano é aprovado. Seja porque não teve objeção, seja porque os credores aprovaram o plano, ou seja porque os credores reprovaram, mas o juiz supriu a recusa. Olha só, o plano é aprovado de 3 formas. Quando não há objeção, quando há objeção, mas a Assembleia Geral de Credores aprova o plano, ou quando ela reprova e o juiz supre a recusa. Ok? Nessas 3 situações o plano estará aprovado. E quem aprova o plano, quem dá a sentença lá dizendo, quem dá a sentença não, desculpe, quem dá a decisão lá, que aprova o plano é o juiz, certo? Aqui o juiz, quando ele aprova o plano, quando ele dá a decisão aprovando o plano, inicia-se a fase do cumprimento do plano. Então, tudo aquilo que o credor prometeu aqui, ele tem que cumprir aqui. Ele tem que cumprir aqui. E agora vamos lá. Professor, quanto tempo... Isso é uma pergunta que às vezes os alunos fazem em sala de aula, né? Agora não faz mais, né? Tem como? Estou aqui na sala completamente vazia. O máximo que vocês vão me perguntar por via sistema EAD, quanto tempo dura essa recuperação judicial? Olha só que interessante. A recuperação judicial, existe uma lenda que a recuperação judicial dura 2 anos. Na verdade, o cumprimento do plano, a ação de recuperação judicial, realmente, ela tem a tendência a durar 2 anos. Por quê? Quando o plano é aprovado, durante 2 anos, o plano tem que ser cumprido à risca. Tudo aquilo que você se comprometeu a cumprir, você tem que cumprir. Se você não cumprir qualquer uma das obrigações que você assumiu aqui no plano, olha o que acontece. Não cumpriu, o que acontece? Falência. Convolução. Lembra? Era uma recuperação judicial, o cara não cumpriu. Vai à falência, que a gente chama de convolução. É a transformação da recuperação judicial em falência. Se você não cumpriu o plano, a sua pena capital é falência, certo? Sua pena capital é a falência. Mas se você cumpriu, você tem que cumprir o plano de recuperação judicial durante 2 anos. Isso significa o quê? Então quer dizer que eu não posso renegociar dívidas por mais de 2 anos. Não é assim que funciona. Muita gente acha assim, nossa, quando você vai você vai fazer um plano de recuperação judicial, você não pode colocar dívidas, você não pode renegociar essas dívidas por mais de 24 meses, porque o plano de recuperação judicial só dura 2 anos. Não é bem assim. Eu posso renegociar as minhas dívidas em 36 meses, em 48 meses, em prazos que extrapolem os 2 anos. Mas a recuperação judicial funciona sobre o tempo de 2 anos. Aprovou um plano, começa 2 anos. Durante esses 2 anos, eu tenho que cumprir tudo o que eu prometi, certo?
certo? Então vamos lá. Aprovou o plano, começou o cumprimento do plano, durante 2 anos eu tenho que cumprir esse plano. Arrisca. Beleza, deu 2 anos, cumpri tudo que eu falei, eu cumpri no plano, tudo. Se eu cumprir tudo que eu prometi no plano, o que o juiz vai fazer? O juiz vai falar assim: parabéns, senhor devedor, o senhor cumpriu todos os planos. Isso significa que o senhor deve ter superado essa crise econômico-financeira e eu vou sentenciar o fim da falência. Vou acabar com esse processo. Quando ele acaba com o processo, quando ele termina a falência, lembra que a empresa que está em recuperação judicial ganha aquele nominho, aquela expressão? Em recuperação judicial? Pois é, sai aquele nome, esquece aquele nome. O nome da empresa volta ao normal. Essa é a primeira consequência. Segunda consequência: o administrador judicial ele é intimado a fazer um relatório de tudo que aconteceu aqui durante o cumprimento, tá? E o administrador judicial também tem que prestar contas do trabalho dele, porque assim que ele emitiu um parecer dizendo de tudo que aconteceu na recuperação judicial e ele apresentar a prestação de contas dele, e se essa prestação de contas evidentemente for aprovada, o administrador judicial recebe o dele. Não recebe tudo porque o juiz pode designar que ao longo do processo haja remuneração ao administrador judicial, né? Uma boa parte dos honorários do administrador judicial, ela pode ser paga, uma parte pode ser paga ao longo do processo, e uma parte substancial ela fica reservada para o final, né? E aí só uma questão de curiosidade, eu estava vendo hoje o noticiário dizendo que essa empresa, que há uma empresa famosa em recuperação judicial, qual é o valor da dívida dela? Há uma discussão se é 1,3 ou 1,7 bilhões. Vocês têm noção de quanto é que é o honorário do administrador judicial? Já pensou nisso? Pega a nossa aula lá quando a gente falou de administrador judicial e vê quanto é que é o honorário dele. Aí você pega o honorário dele, que é uma porcentagem que o juiz arbitra, que vai até 5%, e faz 5%, vamos imaginar que o juiz jogou no máximo, 5%, de 1,7 bilhões. Dá um honorário legal, né? Então vamos lá, aí o administrador judicial vai lá e apresenta suas contas e ele recebe o dele. Ministério Público, as fazendas são informadas que o processo de administração judicial terminou. Ou seja, a partir daqui, a vida da empresa volta a ser o que era antes. Ou seja, durante 2 anos, ela renegociou as dívidas dela, ela teve espaço para recuperar o fôlego dela e agora ela consegue tocar a vida dela de forma normal, né? Inclusive, vocês já sabem agora que a partir do fim da recuperação judicial, ela só vai poder voltar a pedir recuperação judicial em 5 anos, tá? Lembra daqui, ó, lá na petição inicial, eu tenho que mostrar que eu não pedi recuperação judicial nos últimos 5, ou seja, quando terminou aqui, eu só posso voltar para cá 5 anos depois, tá? 5 anos depois, senão houve crime falimentar no meio dessa história, certo? Então, ok, 2 anos depois acabou a recuperação judicial. Mas vocês lembram que eu falei que às vezes o devedor pode renegociar dívidas com mais de 2 anos ou mais de 24 meses? E aquela dívida que eu renegociei em 36 parcelas, 3 anos. E aquela que eu renegociei em 48 parcelas, 4 anos. O que acontece com ela? Ó, 2 anos, cumpriu o plano, o juiz veio, decretou o fim da recuperação judicial, tá? Pagou o administrador, o devedor pagou as custas judiciais, acabou o processo, já era. Significa que eu tenho que continuar eu tenho que continuar pagando aquela divisão que eu fiz em 36 parcelas, em 48 parcelas, conforme estava no plano? Sim. Ou seja, o processo judicial acaba, o plano não, o plano continua. O que acabou foi a ação. A ação acabou. O plano continua. E aí, o devedor trouxão pensou, 24 meses, já cumpriu o plano, o juiz já
já decretou que o fim da recuperação judicial, acabou, não tem que fazer mais nada. E ele vai e para de pagar. Aí, meu amigo, acontece um negócio chamado de convolução. Quando eu não cumpri o plano de recuperação judicial, eu sou conduzido, eu tenho como pena a convolução. Só que muita gente acha que a convolução é quando eu não cumpro o plano de recuperação durante os 2 anos. Isso não é verdade. Se eu, mesmo com o fim da recuperação judicial, como eu disse para vocês, o plano continua. Se eu não cumprir o plano, se eu não continuar pagando aquelas obrigações que eu me comprometi a pagar, abre-se para o meu credor 2 opções. Primeira, a decisão que aprova o plano de recuperação judicial é considerado título executivo judicial. Significa o quê? Que o devedor ele tem 2 opções. Primeiro, executar. Ele pode executar se ele quiser. Tá? Se ele quiser, ele executa. Ele entra lá com a ação de execução. A decisão judicial que aprova o plano ela é título executivo e eu posso executar a pessoa. Certo? Mas eu tenho uma segunda opção. Ao invés de pedir execução, eu posso pedir a falência. Pois é. Isso aconteceu se eu não me engano, isso foi o que aconteceu com um frigorífico famoso aqui na região, né? Fez um plano, cumpriu tal, mas de repente esse frigorífico resolveu parar de cumprir o plano. O que aconteceu com ele? Convolução, tá? Então, mesmo depois dos 2 anos, o devedor ele é obrigado a continuar cumprindo o plano. Se ele não cumprir, abre-se para o credor 2 situações. Ou ele executa, né? Porque isso aqui é título judicial, título executivo judicial, ou então ele pede a falência. Se ele pedir a falência, ocorre a convolução, claro, e aí todos os bens do devedor que não cumpriu o plano, esses bens são arrecadados, são vendidos e o dinheiro vai para pagamento dos credores, tá? Vai para pagamento dos credores, certo? Algumas questões pontuais aqui para fechar. Professor, no meio dos 2 anos, aprovou, exemplo, o Manuel é credor do devedor. O devedor devia para o Manuel 10 prestações de 10 mil, certo? 10 prestações de 10 mil. O Manuel aceitou reduzir o valor do total da dívida e ainda dividiu em mais valores ainda. Exemplo, eram 100 mil em 10 prestações de 10. O Manuel aceitou reduzir para 80 em 20 prestações de 4 mil. Ok? O Manuel foi gente boa pra caramba, foi generoso. Aí no meio do caminho, o devedor não cumpre o plano. Ok. E aí, como é que fica a dívida do Manuel? Atenção, se o plano não for cumprido, reestabelecem-se as obrigações do devedor com os credores do modelo ou da forma que estavam antes da recuperação. Ou seja, se o devedor não cumpriu o plano, vai para falência. E lá na falência, quanto é que o Manuel vai receber? Os 100 mil originais ou os 80 mil que ele aceitou reduzir? Vão 100 mil originais. Tá? Os 100 mil originais, aí com correção, com juro, etc, etc. Tá? Então é uma questão que também bem interessante de se ver com relação a isso daqui. Tá? Outra questão que às vezes me é perguntada em sala de aula e eu respondo agora. Professor, durante a recuperação judicial, os donos, eles continuam na empresa ou eles saem da empresa? Eles são afastados da empresa? Isso depende muito. Se a empresa entrou em recuperação judicial e se verificar que ela entrou nessa crise econômico-financeira muito por conta da incompetência desses gestores, desse dono da empresa, eles podem ser afastados pelo juiz, tá? Eles são afastados pelo juiz, ou então a própria pessoa admite que ela é a causadora do problema e ela permite que os credores tomem conta da empresa, ele mesmo se afasta, tá?
E ele fica fora, nessas hipóteses fica fora, né? Ou às vezes os credores falam assim, olha, eu só aprovo o plano se o dono for afastado, porque a causa disso aqui, dessa crise da empresa, é a incompetência do dono, os administradores dele. Então, se ficar configurado que não é culpa dos administradores ou do dono, eles ficam. Se ficar constatado que é a incompetência deles, esses donos ou os administradores podem ser afastados pelo juiz, os credores podem solicitar um afastamento dele, ou ele mesmo pode pedir para sair. Né? Eu vou ficar fora enquanto rola a recuperação judicial. E aí? Tirando os administradores da empresa, sai o gerente, sai o supervisor, sai o CEO, sai todo mundo. Quem é que vai comandar a empresa? Vamos recordar a aula 2. Quando há o afastamento dos donos, quem comanda a empresa de forma provisória é o administrador judicial. Só que o administrador judicial, ele comanda a empresa de forma provisória. Ele vai comandar a empresa enquanto a Assembleia Geral de Credores, vai juntar a Assembleia Geral de Credores e vai escolher uma pessoa que vai comandar a empresa durante a recuperação judicial. A essa pessoa nós damos o nome de gestor judicial. Tá? É a pessoa que vai comandar a empresa durante a recuperação judicial. Ok? Então, como eu prometi para vocês, a aula 4 seria a aula de encerramento aqui do nosso assunto, tá? Eu procurei abordar o máximo de questões possíveis dentro de uma lógica, né? Dentro de uma das nossas possibilidades técnicas. Então, eu espero ter contribuído de alguma forma com o conhecimento de vocês com relação ao assunto recuperação judicial, certo? Nas provas que virão, que vai iniciar daqui a pouquinho, né? Se eu conheço bem o meu aluno, ele deve estar assistindo esse vídeo em cima da prova, né? A prova começando aqui agora. Tudo que foi cobrado, tudo que foi dito nos vídeos pode cair na prova. O que eu não falei no vídeo, eu não cobro na prova. Vocês sabem como é que é, né? O que eu não falo, eu não cobro, certo? Então, no mais era isso. Quaisquer dúvidas que surgirem, postem nos fóruns, mandem mensagens, que eu terei a maior paciência do mundo em respondê-los, tá? Certo? Então, encerramos aqui o nosso curso de recuperação judicial e falência, tá? Na 2, o assunto será falência, tá? O assunto será falência. Muita coisa do que a gente aprendeu aqui, que a gente estudou aqui, a gente vai usar lá na falência, tá? Então não joguem fora os seus conhecimentos, tá? Não zera aqui a matéria, tá? Não é aquela coisa de o que fica na 1, que estuda na 1 fica na 1, não. Muita coisa nós vamos levar para 2, tá? Então muito cuidado com isso aqui, certo? E na 2 o assunto será falência, tá? O assunto será falência. Existe ainda um tipo de recuperação judicial, que é a chamada recuperação judicial das microempresas e pequenas empresas. Só que esse assunto eu prefiro abordá-lo também nas aulas da A2, tá? Então na A2 eu vou abordar esses assuntos. Então, para a nossa A1, só recuperação judicial, ok? Pessoal, queridos alunos, muito obrigado pela atenção, tá? Vão lá no fórum depois, deixem sugestões, deixem críticas, deixem observações, até porque essas aulas elas são montadas para o melhor aprendizado de vocês, tá? Então, quaisquer observações, elas são muito bem-vindas, tá? Seja um elogio, seja uma crítica, seja uma sugestão, isso aqui nós fazemos para o melhor aprendizado de vocês, ok? Então, até a nossa aula. Aquele abraço.